Olá! Dentre todas as funções elementares que nós estudamos até aqui, aquelas que são as mais fáceis para se calcular as imagens, ou seja, para fazer contas, são as funções polinomiais. Isso porque a expressão que define essas funções depende apenas de operações elementares, operações básicas, né? Somas, subtrações, multiplicações e divisões. Quando a gente tem uma função que é muito complicada, que é muito difícil de se calcular as suas imagens, uma estratégia interessante é você buscar uma função polinomial cujo gráfico é muito próximo do gráfico dessa função mais complicada. Dessa maneira, se você quiser calcular valores da função que é mais complicada, a gente utiliza a função polinomial, né, que vai ter uma expressão mais fácil de se fazer as contas e vai oferecer valores que são muito próximos do valor daquela função que é mais complicada. Então, neste vídeo, nós vamos apresentar o polinômio de Taylor de uma função, que é um polinômio construído com as derivadas desta função, né? E ele vai ter exatamente essas propriedades de aproximação que nós estamos interessados. Vamos relembrar que o problema de aproximar o gráfico de uma função por uma função polinomial já foi feito quando nós estudamos a noção de derivada. Quando uma função é derivável em um ponto A, nós sabemos que no ponto do gráfico correspondente existe reta tangente. E essa reta tangente, nas proximidades desse número A, ela vai ter um comportamento muito parecido com o gráfico da função. Então, se a função f for derivável no ponto A, a equação dessa reta tangente é dada por essa expressão aqui. Se você desenvolver isso, fica bem claro que se trata de um polinômio de grau 1, né? Então aqui você tem x elevado a 1 e o resto que soma aqui é tudo constante, não depende de x. Repare que a inclinação da reta é exatamente esse número aqui que acompanha o x, né, que multiplica o x. E é exatamente a derivada da função no ponto A, como nós sabemos, né? A inclinação da reta tangente nesse ponto aqui é exatamente a derivada da função no ponto A. E olhem só, quando x é igual a A, o que acontece com essa expressão? Né? Aqui vai dar zero, porque A menos A é zero, e aí o resultado dá f de A. Então, quando x é A, esse polinômio vale f de A. Portanto, a reta passa por este ponto marcado aqui, A, f de A. Então, vocês reparem aqui o seguinte. A reta tangente ela tem a seguinte característica. No ponto A, ela coincide com a função f, né? E a derivada também vai ser f' de A, né? Porque aí isso é constante, morre, isso é constante, dá zero, né? Então a derivada da f' de A. Quando x é igual a A, então a gente conclui que P' de A é igual a f' de A. Ou seja, esse polinômio que aproxima a função f nas proximidades do ponto A
ele coincide com a função no ponto A e tem mesma derivada no ponto A. Bom, o que nós fizemos para um polinômio de grau 1, nós queremos generalizar para um polinômio de grau n, né? Então, se eu tiver uma função de classe Cn, né, que em particular vai ser uma função que tem todas as derivadas até a ordem n, será que eu consigo encontrar um polinômio p de x de grau n também, que vai aproximar essa função para valores de x muito próximos de A? Bom, como aqui a gente tem derivadas de ordem n, como no caso da reta tangente, é de se esperar que a função e o polinômio coincidam nestas características aqui, né? Ou seja, a imagem no ponto A sejam iguais, né? E também as derivadas que vão até a ordem n, né? Então, a derivada primeira da função coincide com a derivada do polinômio no ponto A. A derivada segunda, a mesma coisa. A derivada terceira, a mesma coisa. Até a derivada de ordem n. Nós estamos interessados, então, em descobrir qual é a expressão desse polinômio que tem estas características. Repare que, no caso da reta tangente, né, em que o polinômio tinha grau 1, a expressão era essa. Como nós estávamos desenvolvendo todo o raciocínio em torno desse ponto A, nós escrevemos a expressão assim, né? Fazendo aparecer este fator x menos A. Como aqui nós temos um polinômio de grau n, nós vamos escrever a expressão do polinômio desta maneira aqui. B0 mais B1x menos A mais B2 vezes x menos A ao quadrado, e prosseguindo assim até chegar ao expoente n. Repare, a primeira condição que se impõe aqui é que o P de A seja igual ao F de A. Então, quando o x é igual a A aqui, todas essas parcelas vão dar zero, porque vai aparecer A menos A, que é igual a zero. Então, o resultado vai dar B0. Então, quando x é A, P de A é igual a B0. Portanto, B0 vai ser igual a F de A. Então, já descobrimos quem é esse primeiro coeficiente do polinômio. A próxima condição é essa aqui, né? Que a derivada primeira do polinômio no ponto A coincide com a derivada primeira da função f no ponto A. Então, o que a gente vai fazer é pegar a expressão do polinômio e derivar. Derivando, esse B0 vai dar zero, porque é constante. Aqui a gente tem uma constante que multiplica x menos A, então a gente repete a constante e deriva x menos A, que é 1. Então, o resultado vai dar B1. E aí a gente procede assim para os próximos, né? Repete o B2 e deriva o que vem depois. Então, vai baixar o expoente, 2, e vai tirar uma unidade, x menos A. A mesma coisa aqui. Baixa o expoente, 3B3, e tira uma unidade, x menos A ao quadrado. E aí a gente faz isso até a última parcela, né? E vai obter
essa expressão aqui. Como a gente quer que o P' de A seja igual ao F' de A, a gente faz o x igual a A aqui. De novo, todas essas parcelas que vêm depois vão dar zero. E o resultado que vai sobrar vai ser o quê? Só o B1. Então, o P' de A vai ser igual ao B1. E, portanto, B1 vai ser F' de A. Portanto, descobrimos quem é esse segundo coeficiente aqui. E aí, a gente continua esse procedimento para encontrar o B2, o B3 e todos os demais coeficientes. A segunda condição que nós temos é que a derivada segunda do polinômio tem que ser igual à derivada segunda da função no ponto A. Então, a gente deriva o polinômio de novo. Quando a gente deriva, essa parcela dá zero. Aqui a derivada vai dar 2B2. A derivada aqui vai baixar o expoente, tirar uma unidade. Então, vai ficar 3 vezes 2, B3x menos A. E assim até a última parcela. Notem que 3 vezes 2 é a mesma coisa que 3 fatorial, né? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 também é a mesma coisa que 2 fatorial, porque é 2 vezes 1. Não era necessário fazer isso, mas vai ser importante para que a gente entenda como que vai ser o padrão desses coeficientes a partir do grau 2. Nós queremos que a derivada segunda no A do polinômio seja igual à derivada segunda da f no ponto A. Quando x é igual a A aqui, todas essas parcelas aqui vão embora, né, vão dar zero, né, porque A menos A é zero, e vai sobrar só essa primeira, 2 fatorial B2. Então, P' de A vai ser 2 fatorial B2. Então, nós descobrimos aqui que o B2 vai ser F' de A sobre 2 fatorial. A próxima condição diz respeito à derivada terceira. Então, nós derivamos o polinômio aqui novamente e fazemos o x igual a A. E aí nós vamos obter que a derivada terceira do polinômio no ponto A vai ser 3 fatorial B3. Como isso tem que coincidir com a derivada terceira da função no ponto A, nós chegamos a essa igualdade e, portanto, B3 vai ser a derivada terceira da f no ponto A sobre 3 fatorial. E assim nós continuamos esse processo e nós conseguimos ver que esses coeficientes do polinômio, eles têm um padrão, né? Então, o próximo aqui vai ser o quê? O B4, ele vai ser a derivada quarta da função no ponto A sobre 4 fatorial. O próximo vai ser a derivada quinta no ponto A sobre 5 fatorial. E aí a gente chega nessa expressão aqui. Então, o polinômio P, ele vai ser dado desta maneira. Esse polinômio é o que a gente chama de polinômio de Taylor da função f de grau n, com centro no ponto A. A ideia é que esse polinômio ele vai aproximar a função f, né, o valor da função f quando x estiver perto de A. E mais ainda, quanto maior for o grau desse polinômio, melhor vai ser essa aproximação. Vamos ver um exemplo. Vamos calcular o polinômio de Taylor de grau 5 da função seno de x.
vamos tomar o centro dessa aproximação como sendo o ponto zero. Então, todas aquelas derivadas, elas vão ser calculadas no ponto zero. Como a gente sabe, as derivadas sucessivas da função seno até a ordem 5, elas são dadas dessa forma aqui. Nós calculamos essas derivadas no vídeo anterior. E aí nós vamos calcular todas essas derivadas no zero. Então f de zero, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. Aqui, como tem esse sinal de menos, né, vai ficar menos cosseno de zero, vai ser menos 1. E aí, a partir da ordem 4, as derivadas passam a se repetir. E aí, o que a gente faz? A gente pega a fórmula do polinômio de Taylor, faz o A igual a zero, que é o centro, né, da expansão, e substitui o valor das derivadas. Então, vai ficar assim. Então, o f de zero é zero, a derivada primeira dá 1, a derivada segunda dá 0, a derivada terceira vai dar menos 1, como nós vimos, a derivada quarta dá 0 e a derivada quinta dá 1. Então, vai ficar x menos x3 sobre 3 fatorial mais x elevado a 5 sobre 5 fatorial. Então, esse é o polinômio de Taylor da função seno de x de grau 5, com centro no ponto zero. Queria só chamar uma atenção para uma coisa aqui. O polinômio de Taylor de grau 1, você vai desenvolver as parcelas só até aqui, ou seja, em expoente 1. E essa expressão que você obteve aqui é exatamente a expressão da reta tangente ao gráfico da função no ponto A. Ou seja, em termos de aproximação polinomial, nós constatamos que o polinômio de Taylor de uma função, ele generaliza a aproximação dada pela reta tangente ao gráfico da função. Bom, vamos estudar agora de maneira dinâmica aqui no GeoGebra como se comportam os polinômios de Taylor da função seno. Então, aqui nós temos o gráfico da função seno, em vermelho, e em azul vai ser o gráfico do polinômio de Taylor com centro no ponto zero. Aqui nós estamos considerando o polinômio de Taylor de grau 1. Então, como a gente viu, o polinômio de Taylor de grau 1 vai ser exatamente dado pela reta tangente ao gráfico no ponto onde o x é zero. Então, como vocês estão vendo aqui, esta é a reta tangente ao gráfico da função seno. O que vamos fazer agora é aumentar o grau do polinômio de Taylor. E aí a gente vai ver como que vai se comportar o seu gráfico, dado por essa linha azul. Então, quando a gente coloca grau 3, por exemplo, o polinômio de Taylor assume este formato do gráfico. Reparem que o formato aqui próximo do zero, ele ficou mais próximo
né, mais parecido com o gráfico da função seno, né, com esse comportamento ondulado. Se eu aumentar de 3 para 5 o grau, que foi exatamente esse polinômio aqui, né, que a gente acabou de calcular, né, x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial. Reparem que ele ficou mais parecido ainda com o gráfico aqui nas proximidades do zero. E quando a gente vai aumentando o grau, a gente percebe que esse comportamento, né, de ficar parecido com o gráfico da função seno, ele na verdade vai se expandindo, né? Conforme a gente vai se afastando do x igual a zero, o gráfico ele vai ficando mais parecido ainda com o da função seno. É claro que para qualquer um desses graus que eu considerar aqui, a partir de um certo ponto, né, quando o x vai se afastando do zero, o gráfico do polinômio de Taylor ele acaba ricocheteando, né, para baixo ou para cima, né, tendendo a infinito. Isso acontece porque esse é o padrão de comportamento de qualquer função polinomial não constante, né? Quando o x tende a infinito, o valor do polinômio tende a infinito também. Então vamos dar um exemplo aqui numérico de como que, conforme a gente vai aumentando o grau do polinômio de Taylor, a gente consegue aproximações cada vez melhores do valor da função seno. Esse número que eu acabei de colocar aqui são as 15 primeiras casas decimais do número seno de 1. Tá? Então, para obter o número seno de 1, né, o que você tem que fazer é pegar o 1 aqui, subir uma reta vertical até bater no gráfico da função seno e depois projetar no eixo y e ver qual é o número que aparece aqui. Então, as 15 primeiras casas decimais do seno de 1 são essas, né? Por outro lado, esse número que eu coloquei aqui agora, esse b, ele é exatamente a imagem do 1 pelo polinômio de Taylor, tá certo? Então, quando o grau do polinômio de Taylor é 1, né, o polinômio de Taylor ele vai ser exatamente o polinômio x, né? Então, quando x é igual a 1, a imagem vai ser igual a 1, tá? Conforme a gente vai aumentando o grau do polinômio, como a gente viu, o polinômio de Taylor ele vai ficando mais parecido ainda com o gráfico da função. E aí, reparem aqui o que vai acontecer com o valor desse número b, né? Ele vai ficando cada vez mais parecido, né? As casas decimais dele, né? Eles vão ficando cada vez mais parecidas, né, com as casas decimais do seno de 1, né? Indicando exatamente essa melhor aproximação que a gente vai obtendo conforme tomamos graus maiores para o polinômio de Taylor.